Boa noite, irmãos. Uma alegria estar com vocês aqui esses 3 dias, chegando agora ao último, para ver numa noite só 5 mandamentos. Ou 6, né? 6. 3 em cada hora, vai? Não vai dar certo, né? Mas vocês vão ver um fenômeno aqui que vai ser o fenômeno da pulação de slides, tá? Eu vou ter que pular muita coisa, obviamente, para poder conseguir cobrir os tópicos, as ideias fundamentais e essenciais desses mandamentos que nos restam. Mas isso era parte do projeto. Você precisa entender bem os 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua da lei, para entender a segunda. Você não pode tentar entender como amar ao próximo como a si mesmo, se você não souber como Deus ordena amá-lo acima de todas as coisas. Amar a Deus de toda a alma, toda a força, todo entendimento. Já observaram isso? Que em Deuteronômio capítulo 6, nós encontramos ali a instrução. O que vem antes de Deuteronômio capítulo 6? Capítulo 5, né? Isso. E no capítulo 5 tem o quê? Os 10 mandamentos. Então no capítulo 6, Moisés instrui o povo mais uma vez, depois de ter repetido a lei, Moisés instrui o povo a abraçar a lei de Deus, a viver da lei de Deus, a ensinar a lei de Deus para os filhos e os filhos dos filhos, porque isso seria o grande sucesso, a grande bênção de Deus sobre o povo. E é nesse texto de Deuteronômio 6 que nós encontramos Moisés instruindo o povo a amar, o povo a amar a Deus de toda a alma, força, com todo o coração e com todo o entendimento. Entendimento não está em Deuteronômio capítulo 6. Quem fala entendimento é o Senhor Jesus, quando é perguntado no Novo Testamento qual era o resumão da lei. E ele então acrescenta a palavra entendimento. Por quê? Porque agora o Senhor Jesus está vivendo no meio da cultura grega, e no meio da cultura grega agora é fundamental o conceito de mente. Na verdade, o que vai aparecer lá nos evangelhos é o Senhor Jesus usando a palavra amarás o Senhor teu Deus de toda a tua mente. A mente agora está engajada. Lá na cultura hebraica, o amor devia ser de todo o coração. E aqui fica a minha pergunta então para vocês. O que é que significa coração naquela cultura? Hoje em dia, o coração na nossa cultura, ele é o centro das nossas emoções. Dia dos namorados, tudo é coração. É caixa de bombom, é buquê em formato de coração, é tudo aquela melosidade, né? Sai açúcar para todo lado. Por quê? Porque o coração é o centro das nossas emoções. Na cultura hebraica é diferente. Eu gosto de contar essa historinha a respeito de Abraão. Abraão, a gente imagina às vezes que Abraão era muito antigo, né? A gente associa mais ou menos Abraão a Fred Flintstone, lembra? Não é? Como se ele fosse da idade da pedra. Mas não era não. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele deixou a sua casa, e as casas em Ur dos Caldeus tinham 2 andares com água corrente e latrina. Ok? Não tem nada de idade da pedra. Mas para contar piada, a gente vai para a idade da pedra. Então você imagina que Abraão, na idade da pedra, não é, foi escrever um bilhetinho de Dia dos Namorados para quem? Para Sara, é lógico. Não é? E aí ele pegou o cinzel, a pedra, e foi escrever, querida Sara e tal, e foi fazendo a sua declaração de amor e tudo, e no fim ele termina assim: Sara, eu quero que você saiba que eu te amo profundamente. Eu te amo com o meu esôfago, com os 2 rins,
com o fígado, com o intestino grosso e delgado. Por que isso? Porque na cultura hebraica, as entranhas são a origem das nossas emoções. O coração do homem é aquilo que ele é. Por isso a Escritura diz que eu devo amar a Deus de todo o meu coração. Não significa amar a Deus só com as minhas emoções. Significa amar a Deus de maneira integral, completa, plena. Lembra lá do livro de Provérbios? Se alguma coisa você tem que guardar, o que é? Porque dele procedem as fontes da vida. Eu sou o coração. Então agora você imagina, capítulo 6 de Deuteronômio, depois dos 10 mandamentos, Moisés dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você precisa amar a Deus com tudo aquilo o que você é. Integralmente amar a Deus, completamente amar a Deus. Por isso, mais adiante no capítulo 6 de Deuteronômio, o texto vai dizer assim: essas palavras que hoje te digo estarão no teu coração, e dela, e ensinarás ou inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, ao andar pelo caminho, e assim por diante. Ora, por que eu estou começando com essa introdução aqui? Porque o 5º mandamento tem muito a ver com esse conceito. O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor Jeová teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Jeová teu Deus te dá. No primeiro dia eu falei para vocês a respeito da metanarrativa do casamento. Os 10 mandamentos são o quê? Um contrato de casamento. Deus está dizendo como a noiva, que é a igreja, no caso Israel, que é a igreja no Antigo Testamento, deveria, em primeiro lugar, amar o noivo. E a primeira coisa, a primeira demonstração real de amor da noiva para com o noivo é o quê? Não ter outro noivo. Não terás outros deuses diante de mim. Em segundo lugar, é exatamente essa noiva ter uma fidelidade, uma confiança nesse noivo, a ponto dela não precisar de mais ninguém, nem de carregar foto de outro na bolsa, não é? Por isso ele diz: você não precisa de intermediários, você não precisa de ninguém, o meu amor é seu, por isso você não vai fazer imagem de escultura, você não vai se inclinar para mais nada, porque o meu amor é seu. Em terceiro lugar, ele diz que a noiva carrega o nome do noivo. Então ela precisa portar-se de maneira digna do noivo. Se ela dá um cheque sem fundo na praça, o nome que vai para o Serasa é o do noivo, porque ela casou-se com ele. Então ontem nós vimos essa figura do sacerdote que carrega o nome das tribos de Israel diante de Deus, nas pedras do peitoral, nas pedras do ombro. Depois o sacerdote dá a bênção sobre o povo, e o povo sai dali carregando o nome de Deus. Qualquer coisa que eles fizerem, leva o nome de Deus. Se eles agirem de maneira indigna, eles vão sujar, eles vão jogar o nome de Deus na lama. E assim, então, Deus nos ensina que nós precisamos honrar a exclusividade do seu nome, desse noivo amado. E em quarto lugar, nós vimos a respeito da exclusividade do tempo. A santidade no uso do tempo. E eu tentei deixar claro para vocês que não é uma questão de legalismo, e se alguém criar regras para você a respeito de como você deve guardar o dia do Senhor, está fazendo um desserviço à vida do povo de Deus. Eu tenho que fazer aquilo que a Escritura me ensina, e o que o Espírito da lei de Deus é que eu sou chamado a guardar
tempo de exclusividade para o Senhor. É a nutrição, é a hora, é o momento de nutrir o amor entre o noivo e a noiva. Por isso que nós separamos um tempo. É por isso que Deus nos chama a separar um dia entre 7 dias para dedicação ao amor. Então esquece das outras coisas, esquece dos afazeres, esquece das complexidades, cessa o seu trabalho e volta o seu coração, volta a sua vida para o noivo. E você vai ver que isso vai te dar um momento, um tempo de deleite. É isso que Isaías lembra, olha, tenha um tempo deleitoso na presença do Senhor. Se o povo de Deus, se a igreja de Jesus Cristo entendesse esse deleite, os pastores não precisavam ficar brigando com os crentes para eles irem na igreja no domingo. Eles iam entender, eles iam antecipar, eles iam falar, opa, está chegando o domingo, eu vou me reunir com o povo de Deus, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou glorificar o nome do noivo, vai ser bom demais, eu quero ir lá. Mas os crentes muitas vezes não entendem isso, e aí a gente fica naquela guerrinha, cadê você? Por que não veio? E assim por diante, e o deleite se vai. E aqui então agora nós chegamos na segunda tábua da lei. Lembra que eu falei lá no primeiro dia? Moisés desceu com as 2 cópias, escritas frente e verso, ok? Do contrato de casamento, e na segunda parte é a maneira como a noiva se relaciona com os demais. A primeira parte, a primeira tábua é como eu amo ao noivo sobre todas as coisas. A segunda parte é como eu me relaciono, como a noiva se relaciona com o mundo de maneira a amar a si mesma e amar ao próximo como a si mesma. Então, nessa segunda tábua da lei, nós aprendemos que temos que amar o próximo como a nós mesmos. Esse texto de Paulo em Romanos, no capítulo 13, ele fala o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Olha só como é que Paulo vai ensinar que eu não deixo ou que eu fico sem dever amor para com os outros. Presta atenção, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo faz o quê? Cumpre a lei. Quem ama o próximo conhece o 5º, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º mandamento e aplica. E ele vai citar logo depois o quê? No verso 9, os mandamentos. Surpresa, né? Paulo tinha ou não tinha uma mente voltada à lei de Deus? Ele fala, como é que você ama o próximo? Como é que você não fica devendo amor ao próximo? Você não adultera, você não mata, você não furta, você não cobiça. E se tiver qualquer outro mandamento? Tudo está resumido nessa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É assim que funciona, gente. Então, começando do 5º mandamento, que inicia a segunda tábua da lei, que trata das obrigações que Deus nos dá com relação ao nosso próximo, nós vamos aprender como a noiva deve se relacionar com os outros. E logo o primeiro desses mandamentos vai falar do primeiro amor que nós temos. Qual é? Nossa família, nossa casa, nosso próximo que está mais próximo de nós. Catecismo de Heidelberg, o que Deus requer de nós no 5º mandamento? Que eu tribute honra, amor, fidelidade ao meu pai, à minha mãe e a todos os que foram colocados em autoridade sobre mim. Que eu me submeta com respeitosa obediência a toda cuidadosa instrução e disciplina deles. E que também suporte com paciência as suas falhas, pois que é da vontade de Deus governar-nos pelas mãos deles. Nada mais justo do que obedecer ao 5º mandamento, honrar autoridades. Então, depois de examinar as nossas obrigações para com Deus, nós somos chamados a examinar as nossas obrigações para com o próximo.
próximo, eu devo tributar honra, amor e fidelidade para com as autoridades. Mas por que eu tenho que fazer isso, pastor? Eu tenho um professor lá que eu não gosto, tem um presbítero que eu detesto, tem um político que eu odeio, dá até para entender, e assim por diante. Por que eu tenho que prestar honra à autoridade? Ora, essa honra a qual nós somos chamados a prestar, ela deve ser resultado do nosso respeito pela dignidade e pelo valor de Deus, o nosso Pai Celestial. E quando nós aprendemos a honrar o nome de Deus, nós aprendemos a honrar as autoridades e a nos submeter às autoridades que estão sobre nós. E qual é a primeira autoridade que Deus coloca sobre a nossa vida? Os nossos pais. Eu contei para vocês a historinha anteontem ou ontem sobre o seminarista, né? O seminarista quer casar, essa será a escolhida. Meu conselho para ele: vai na casa da moça, vê como a moça trata os pais. Porque a maneira como ela trata os pais, a maneira como ela trata as autoridades da igreja, a maneira como ela trata as pessoas à volta dela, como autoridade ou não, provavelmente vai ser a maneira como ela vai também tratar a você como marido. É muito natural. É muito natural. Eu me lembro uma vez, eu fiz um trato com a minha esposa, lá atrás, quando os nossos meninos eram bem pequeninhos. Eu falei para ela: querida, nós vamos nos esforçar a nossa vida o máximo que pudermos, para que nossos filhos nunca ouçam da nossa boca uma palavra negativa sobre qualquer líder da igreja. Foi um trato que nós fizemos e nós cumprimos. Eu me lembro quando meu filho devia estar lá com uns 8, 9, 10 anos, eu não lembro exatamente a idade. Eu e minha esposa íamos viajar, não sei se era um acampamento, alguma coisa, e ele tinha um jogo de futebol lá dos adolescentes da igreja, que ele queria participar, animado. Então a gente fez um trato dele ficar, e ele ia ficar na casa de um dos outros pastores da igreja. E chegou a sexta-noite, hora de ir, aquele menino estava agoniado. Pai, vamos. Pai, filho, por que você está tão assim, para ir? O que foi? Pai, hoje eu vou dormir na casa do pastor. Eu virei para ele e falei assim: filho, você dorme na casa do pastor todo dia. Mas ele via no colega pastor uma figura de autoridade sobre a vida dele. Agora imagina que nós chegamos em casa com os nossos filhos, e aí a gente senta para almoçar no domingo e fala assim: que aulinha mequetrefe daquele presbítero, hein? E aquele diácono, hein? Pensa só, nossa, a mulher do pastor hoje, hein? Uxa, o filho do pastor. A gente destrói toda a autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos, e aí a gente quer que eles cheguem na adolescência e digam assim: eu quero ir para a igreja. Hipócrita! Somos nós os culpados. Nós destruímos as bases da autoridade na igreja, nós destruímos as bases da autoridade na cultura. A gente olha para o guarda e fala assim: isso aí só presta para ser subornado, isso só presta para dar multa. A gente só fala coisa negativa sobre a autoridade, e a gente quer que os nossos filhos respeitem a autoridade. Queridos, se nós basicamente mudássemos as coisas. Eu me lembro uma vez, era uma preparação para uma eliminatória da Copa. Nós estávamos de férias e chegamos num hotel, e meu filho, a vida dele era futebol. Futebol, PlayStation, né? Assim, uma geração que vocês conhecem por aí. E ele estava animado: pai, a gente tem que chegar logo para assistir o jogo lá, porque é a eliminatória Brasil e não sei quem. E aí a gente chegou no hotel, entrou e tal, ele já foi ligando a televisão, ligou, passa 3, 4 minutos, ele começa lá: juiz ladrão, não chegou não. O que está acontecendo, filho? Esse juiz é um ladrão, pai. Ele fez isso contra o Brasil. Filho, vamos fazer um trato aqui nós dois. Quando acabar o primeiro tempo,
Se esse juiz de fato agir vez após vez contra o Brasil, e for notório e claro e óbvio que ele está roubando, aí você até pode dizer, olha, esse juiz está roubando. Mas você imagina que ele tem que prestar atenção em tudo, olhar tudo, ele pode errar, ele pode fazer muitas coisas. Então, faz o seguinte, não chama o juiz de ladrão em 5 minutos de jogo. Mas é isso que a gente faz, não é? A primeira autoridade que precisa ser respeitada dentro de campo é o juiz. A professora na sala de aula, eu lido com educação há anos. Quantas vezes pais irados entram na escola xingando, esbravejando, espumando o canto da boca. Por que vocês isso? Por que vocês aquilo? Por que essa escola aquilo? Falo, pai, vamos lá na secretaria tirar o seu filho agora dessa escola. Porque a gente é tão irresponsável que você é louco de deixar seu filho aqui, né? Nós destruímos a autoridade da escola, do coordenador, do professor, do diretor. E depois nós queremos que os nossos filhos cresçam aprendendo o que é que significa honra. Eles não saberão o que é honrar. Sabe por quê, queridos? Porque nós não ensinamos o que é honrar autoridades. Nós não ensinamos. Queria passar rapidamente aqui 5 lições, tá? São 5 mandamentos, é o 5º mandamento, são 5 lições rápidas que a gente vai ver aqui. Primeiro, Deus estabeleceu sobre a raça humana o princípio de autoridade e nós devemos amar a Deus por isso. Porque Ele é a autoridade maior. Eu amo a Deus, eu honro o nome dEle, eu respeito as autoridades. É claro que eu não estou dizendo que nós devemos ser cegos com as autoridades, que não existe autoridade sem vergonha, safada. Estou dizendo isso. Mas o fato é que Deus estabeleceu sistemas. E isso começa dentro de casa, para nós entendermos como as estruturas de autoridade devem funcionar no mundo em que nós vivemos. E a família tem uma estrutura de autoridade natural. O marido é o líder da esposa, marido e esposa são líderes dos filhos. E assim por diante, a gente replica esses sistemas de autoridade. Eles são importantes, eles são necessários para que os nossos filhos aprendam isso. A Escritura é muito clara ao falar a respeito dessas coisas com relação aos nossos pastores. O livro de Hebreus diz muito claramente, segui os vossos guias, aqueles que velam por vossas almas. Eu não estou dizendo para você, seja cego, seja um curral desses pastores neopentecostais que dominam a cabeça das pessoas, que destroem a vida das pessoas. Agora, é interessante, a igreja às vezes vive sem conexão. Todo mundo toma suas próprias decisões, ninguém conversa com ninguém, ninguém pergunta para o pastor, ninguém pergunta para o presbítero se talvez esse fosse o caminho melhor para a vida espiritual. E nós precisamos aprender a fazer essas coisas. Lição 1. Lição 2. É na família que nós vemos a formação do caráter e da espiritualidade de uma pessoa. Finalmente de uma igreja e finalmente de uma nação. Vou falar para vocês, nós temos o governo que nós merecemos, queridos. Não se iludam. A gente xinga os políticos, mas nós temos o governo que nós merecemos. E numa microescala, a gente faz dentro da nossa casa aquilo que os nossos governantes fazem na capital da República. Nós somos incoerentes, nós somos inconsistentes, nós insistimos em não manter a linha das coisas. E nós temos o governo que nós mesmos, numa certa medida, provocamos. E quando a gente olha para a igreja, olha só, gente. Eu não estou falando de cada igreja local, mas eu estou falando de muitas.
Tem gente que começa a falar da igreja, eu pergunto assim, qual é o ringue que o irmão congrega? Qual é o seu octógono? Porque é só briga, só bate-boca. Eu conheci uma igreja lá na cidade onde eu fiz seminário, eu chamava aquela igreja, Igreja Presbiteriana do BO. Porque era ter assembleia e eles acabavam na delegacia. Mais de uma vez. Somos um péssimo testemunho nas mídias sociais. Uma vergonha. E as pessoas continuam. Mas isso tem a ver com aquilo que acontece dentro da nossa casa muitas vezes. Terceira lição, queridos. O quinto mandamento, então, não se limita a tratar da família. Na verdade, ele trata primariamente da família, mas pai e mãe significam mais do que os próprios pais. Pergunta 124 do catecismo que nós seguimos, o catecismo de Westminster, na igreja presbiteriana. O que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? E a resposta é a seguinte: as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que pela sua ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. O quinto mandamento é a maneira de Deus nos ensinar como viver em sociedade. Como desenvolver uma cultura que aprende a respeitar a autoridade. E a cultura que aprende a respeitar a autoridade, aprende a respeitar a lei estabelecida pela autoridade. E é isso que nos dá o quê? Ordem. Então eu temo a Deus, eu temo as autoridades. Eu temo a Deus, eu temo os meus superiores. Eu honro a Deus, eu honro aqueles que Deus colocou como autoridade sobre a minha vida. Essa é uma das razões porque a Escritura diz que os oficiais da igreja não devem ser o quê? Neófitos, não devem ser novatos, não devem ser pessoas não experimentadas, porque eles precisam ter o quê? Honradez. Eles precisam ser respeitados pela comunidade, e isso é uma coisa importante. Quarta lição no quinto mandamento: toda liderança deve ser tratada como uma forma de ministério e não como uma forma de tirania. Quando os irmãos vão à frente da igreja me ajudar a servir a ceia, e lá na igreja presbiteriana quem faz isso são os chamados oficiais da igreja. E eu sou uma congregação, ainda não tenho os presbíteros eleitos na minha igreja, mas são homens que já foram ordenados. Eu costumo dizer o seguinte: meus irmãos, estão aqui 6 irmãos, e mais esse que vos fala, 7º, que estão aqui, e eles são pessoas muito importantes, porque eles foram chamados por Deus para ser o seu garçom. Pastor é garçom, presbítero é garçom, é aquele que serve na mesa, é aquele que abençoa, é aquele que não usa de tirania, é aquele que não usa do poder, é aquele que não usa da autoridade, nunca para tirar qualquer coisa de uma ovelha, porque senão ele se torna lobo. Mas isso, queridos, tem que funcionar na nossa casa primeiro. Eu gostaria de ser o pai e ser honrado. Chegar em casa, minha esposa está com o meu chinelo na mão, eu sentar numa cadeira, ela tirar os meus sapatos, tirar as minhas meias, depois de um dia de trabalho, não é algo assim muito agradável, mas fazer uma massagem nos meus pés, colocar o meu sapato, me servir um suco bem gelado, uma Coca Zero com um copo cheio de gelo, falar assim: o que mais você quer que eu faça, querido? Tem um homem que acha que deve viver assim. Eu podia usar da minha autoridade, ela não ia cair nessa, mas eu podia tentar, né? Marido aqui sou eu, mulher. Vai lá em casa para você ver como é que é. Nós temos que servir. Temos que servir nossos filhos.
nós temos que servir nossa esposa. Nós fomos chamados para uma posição de autoridade, na qual a principal marca da nossa autoridade chama-se serviço. Quinta e última lição neste mandamento. O quinto mandamento não é para os filhos. Essencialmente, o quinto mandamento é para os pais. Eu sei que o peso cai sobre os filhos se eles desonram os pais. Agora, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos aqui numa comunidade de reformados e nós cremos numa doutrina chamada doutrina da depravação total. À exceção de um que nasceu na face dessa terra, nenhuma outra criança nasceu com a disposição de honrar pai e mãe. Ponto. Todas elas nasceram pecadoras. E se elas não forem ensinadas a honrar pai e mãe, elas não honrarão naturalmente. Logo, quem tem que ensinar os filhos a honrar pai e mãe... Eu acho bom quando a gente está numa briga lá em casa e os meninos dizem assim, você não deu educação para seus filhos? Porque a deseducação deles é minha. É minha. Assim, queridos, aprendamos a amar o próximo como a nós mesmos, honrando. Primeira coisa, o grande segredo de amar o próximo como a mim mesmo é honrar o próximo. Isso vai se estender. Toda a nossa compreensão de autoridade na cultura e na nossa sociedade. Eu já falei rapidamente sobre Deuteronômio capítulo 6. Deus é exclusivo, eu tenho que amar Deus de todo o meu coração, alma, força, e no Novo Testamento eu aprendo que acresce-se aí o entendimento. Então, a essência do quinto mandamento é mais ou menos a seguinte: para você ensinar o outro a honrar, você tem que saber honrar o próximo. A ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor. Ame o próximo como a si mesmo. Quinto mandamento, como todos, é um mandamento com bênção. Se houver ordem, vai haver promessa. Se houver desordem, vai haver bagunça. Vamos perder certamente a promessa. Quais são algumas dificuldades essenciais que nos impedem, na nossa cultura, no dia de hoje, a aplicação do quinto mandamento? Michael Horton, no livro Lei da Perfeita Liberdade, levanta essas duas causas. A primeira delas, o chamado culto à juventude. Juventude. Na juventude você pode fazer tudo. Na juventude você é um desmiolado. Na juventude você ainda está descobrindo as coisas. Na juventude você não pode sofrer. Na juventude você não pode trabalhar. Na juventude você não pode ralar. Nós temos que viver num mundo lúdico. Nós temos que viver de brincadeiras. A escola não pode ser difícil. A escola não pode passar a tarefa de casa. E aí isso não vai acabar nunca. E o que está acontecendo com as gerações mais novas é que nós temos gente que não cresce. Acha que a vida é um jogo de PlayStation. Acha que a vida é uma brincadeira. Acham que podem ser crianças por toda a vida. Porque a nossa cultura passou a cultuar a juventude. Tudo tem que ser novo, tudo tem que ser moderno, tudo tem que ser jovem. E nós temos um desprezo profundo pela sabedoria e um desprezo profundo pela idade. A lei de Deus ensina que nós precisamos aprender a respeitar pai, mãe e os cabelos brancos.
Levítico 19 diz assim: te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás a Deus. Quem respeita o ancião, teme a Deus. Quem não respeita o ancião, desonra a Deus. Simples assim. E esse culto à modernidade, não é? É interessante, eu fico olhando para a igreja. Eu fui para o seminário na década de 80. Eu sou novinho, tá? Mas eu fui para o seminário na década de 80. Fui ser pastor de uma congregação, logo no começo, como seminarista, que é assim que a gente faz, para aprender, né? Dando uma bela de uma ralada. E aí eu comecei a ver nas igrejas em volta. Na minha igreja tinha lá os hinos e tal, etc., um cântico ali. Mas eu vi em umas igrejas lá que o pessoal tinha um grupinho que ia para lá. E tinha um violão, alguns tinham uma guitarra e tal. E tinha um tal de um grupo de louvor. Teve outra, né? Peguei meu violão, montei um grupo, falei, vamos lá. Década de 80, tá? A geração que nasceu depois da década de 80, chega numa igreja que não tem grupo de louvor, fala assim, heresia. Porque desde o tempo do Novo Testamento, Jesus estabeleceu os grupos de louvor, chamava de grupo de levita. Devia ser assim, porque está na moda, não está? A gente não olha para a história, a gente não olha para o passado. Até a década de 80 não tinha grupo de louvor. Hoje você chega numa igreja que não tem grupo de louvor, você fala assim, está fora da tradição cristã. Mas até 1980 não tinha grupo de louvor em igreja. Se você for lá na minha hoje, também não tem. As pessoas falam assim, eu não tenho aquele grupo. Não, não tem não. Por quê, pastor? Eu falei assim, porque eu estou voltando à tradição antiga da igreja. Não, o senhor está sendo um herege. Como assim? Como assim? E aí a gente tem esse culto à modernidade, porque a gente acha que moderno é tudo aquilo que a minha geração criou, inventou, que é bom e é melhor do que as outras. Cuidado, queridos, cuidado. Muito bem, o que vamos fazer? Aprendam a honrar aqueles que Deus constitui por autoridade. Como é que você honra? Você ama, você ora, você abençoa, você instrui, você aconselha, você admoesta, você ouve essas coisas. Aqueles que são autoridade vivem como exemplo, porque é a única maneira de promover a autoridade. E assim nós vamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos, honrando ao próximo. Ok? Então essa é a primeira maneira que Deus me ensina de amar o próximo como a mim mesmo. Vamos para a segunda, senão a gente não acaba hoje. Sexto mandamento. Esse talvez um dos mais controversos. Pastor, quanto tempo eu tenho ainda nesse período? 20 minutos? Covardia, hein? Fala sério. Muito bem. O sexto mandamento diz assim, não assassinarás. A nossa tradução está errada. Pastor, o senhor está desautorizando a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não, eu estou dizendo que a tradução está errada. Infelizmente. O que o texto diz é que não se deve cometer assassinato. O que é que Deus requer de nós no sexto mandamento? Deus requer de nós no sexto mandamento o verdadeiro valor à vida humana. Algo que é profundamente desrespeitado na nossa cultura e na nossa geração. Veja-se aborto, veja-se eutanásia, veja-se o descaso com os idosos que são largados para morrer. Muitas culturas hoje são baseadas ou são culturas da morte. Quando nós compramos essa ideia, esse conceito de que nós somos mero fruto de um processo de evolução de espécies, nós já abraçamos a cultura da morte. Sabe por quê? Porque a filosofia que acaba crescendo, nascendo e crescendo do darwinismo, ela é uma cultura de morte. Porque a sobrevivência de um depende da morte do outro. Aliás, o que está na essência do conceito de evolução das espécies é o chamado a sobrevivência do mais apto. E se ser mais apto significa pisar na cabeça do outro para que eu sobreviva,
não tem problema nenhum. Então, se nós temos um problema de superpopulação, não tem problema matar e abortar. Nós vivemos num contexto de genocídios, num contexto de violência, num contexto de violência urbana, num contexto de violência nas escolas, num contexto de sequestro com morte, vida por dinheiro e assim por diante. É uma cultura de morte. Eu já vi os irmãos aqui que me levam lá para o hotel e tal, etc. Cuidado com o celular, cuidado com o telefone. As pessoas têm medo, porque é uma cultura de violência. O que cria essa cultura de violência no nosso meio? Uma falta de compreensão, uma falta de entendimento da lei de Deus e do valor da vida. E esse mandamento, não assassinarás, ele nos fala do valor da vida. Então, 3 pontos aqui de abordagem para entender o valor. Primeiro, a tradução correta do texto. Não assassinarás. Segundo, por que a Escritura proíbe o assassinato? Baseado em que Deus dá valor à vida? E terceiro, se existe uma distinção entre assassinato e outras formas de matar. Existe isso? Será que eu posso contemplar isso? Muito bem, tradução correta. Não assassinarás. 42 vezes esse verbo aparece no Antigo Testamento. Em todas as vezes que ele aparece no contexto de assassinato. Assassinar outra pessoa, ok? Portanto, o que o texto proíbe é alguém tirar a vida do outro de maneira intencional, com o fim de ter vingança, com o fim de ter lucro, com o fim de ter vantagem. É eu matar o outro para ganhar alguma coisa. Então, o mandamento tem que sempre ser usado dentro desse contexto. Deus proíbe o assassinato. Por que a Escritura proíbe o assassinato? Primeiro, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Deus que nos criou é o Criador da vida, o sustentador da vida, Ele é o dono da vida, Ele dá a vida e Ele tira a vida. E esses seres que foram criados por Deus, os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, só por isso, eu devo respeitar a vida alheia. Deus protege a vida. Ele dá e Ele toma pelos meios de justiça que Ele mesmo determina, que Ele mesmo estabelece. E assim, eu preciso entender que ao cometer assassinato, eu cometo um atentado contra a imagem e semelhança de Deus. E isso Deus proíbe. Ok? E assassinato e morte. Ora, como é que alguém morre? Quando alguém morre, pode morrer de morte natural. Envelheceu, chegou num ponto, seus órgãos não funcionam mais e ele cessa a vida física. Ok? Segunda coisa, morte acidental. Um acidente, levou uma queda, sofreu um acidente de carro, alguma coisa levou a uma morte, um erro médico, levou a uma morte que foi, aí fica no meio, né? Será que foi acidente? Será que foi negligência? Aí a justiça vai trabalhar. E a terceira forma de morte é o homicídio. O homicídio sempre, desde a época da Bíblia, ele foi classificado de 2 maneiras. O homicídio culposo, em que uma pessoa tem culpa porque a outra morreu, por exemplo, o caso de uma negligência médica, ok? Ou um homicídio doloso, onde houve a intenção de matar. Onde houve intenção de matar. Muito bem. Em Gênesis capítulo 6, lembra-se, nós estamos aí na história, no final da história de Noé, tá? Deus estabelece uma regra. Ele diz assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem.
E nós costumamos dizer que aqui nesse ponto, Deus estabelece o que nós chamamos de pena capital. Pena capital. É a morte como troca pelo causar da morte do outro. Da onde vem isso? Isso vem de uma lei muito antiga, que nós conhecemos como lei de Talião, que aparece em códigos. A gente costuma dizer que no código de Hammurabi, que é lá de 1800, 1900 a.C., já tinha essa lei. Códigos anteriores a Hammurabi já tinham essa lei, que é a famosa lei do tal e qual. Por isso que ela é chamada de Talião, tal e qual. Que diz o seguinte: olho por olho, dente por dente e vida por... Essa lei vale até hoje, gente? Hã? Vale ou não vale? Vale. Por que que ela vale? Se você pegar todo o Código Civil moderno do Brasil e de outras nações, conversar com a advogado. Quem é advogado aqui? Levanta a mão. Eita, o medo. Ó. É, só um, hein? Ninguém vai te jogar pedra, fica calmo, fica tranquilo, irmão. Não é? Nem vou fazer uma pergunta. Mas é só para ele confirmar se eu errar, tá? Todo o Código Civil moderno, ele diz o seguinte: a pena por um crime tem que ser proporcional ao crime que foi cometido. Por isso, se o problema foi o olho, é olho por olho, dente por dente, vida por vida. Da onde veio isso? Lembra da historinha, bem no começo da escritura, a história de um cara chamado Lameque, capítulo 4 de Gênesis, filho de Caim, que era alguém de uma marca. Lembra? Lembra o que ele chegou em casa? Ele era nordestino, cearense, repentista, tá? Cabra macho, chegou em casa, não é? Com o chapeuzinho dele, tal, com, como é que é essa viola, não é? De repente é viola, que repentista usa, né? E chegou em casa falando: "Ô, escuta, mulher, ouve aí." Eu sou meio ruim, eu estou mais para rap, né, do que... Mas ele chegou em casa dizendo assim: "Um menino pisou no meu pé e eu matei. Sou cabra macho. Ninguém pisa no meu pé por aí assim, não, eu mato mesmo." A violência era presente na raça humana depois da queda, de tal forma que no 4º capítulo de Gênesis, nós vemos o quê? A desproporção entre um mal causado e a retribuição. Daí a necessidade da lei de Talião. Vale para todo mundo, gente. Vale, tem que valer. Culturalmente, socialmente, tem que valer. O que Jesus faz? Você vai dizer assim para mim: "Mas pastor, Jesus eliminou esse negócio lá." Jesus falou assim: "Ouvi isso que foi dito, eu porém vos digo, olho por olho, dente por dente." Ah, mas não se vinga do seu irmão. Ora, é lógico que o Senhor Jesus ensina-nos que não devemos cometer vingança pessoal. Segundo, nas nossas relações pessoais não funciona desse jeito, não é olho por olho, não é dente por dente, é perdão. Mas nas nossas relações sociais, nós temos que manter isso, porque se nós não mantermos isso, nós vamos ter uma grande desordem, que é o que acontece na nossa cultura. Tanto para um lado quanto para o outro. Tem crimes que são barbaramente penalizados, e tem crimes que são levianamente comutados. É por isso que a nossa cultura é essa bagunça. É por isso que o cara é assassino e ele recebe um induto do Dia dos Pais. E eles estão na rua aí. Depois de ter assassinado alguém. Não volta para a cadeia, mata, estupra de novo, faz tudo o que não devia. Porque a nossa lei, ela é insana. Se você quiser ler mais sobre isso, não vai dar tempo de explicar. Você vai no oráculo Google e você digita lá Mauro Meister, meu nome,
e talião. E vai cair num artigo inteirinho que eu escrevi sobre esse tema, sobre a questão do uso da lei de talião hoje. Mas o fato é o seguinte: Deus instituiu a pena capital, a pena de morte. E ela vale para o homicídio doloso. Então, primeiras conclusões. A Escritura estabelece a pena capital. A posição das Escrituras não é contra a pena de morte, como muitos pensam. Muita gente que vai defender, baseado no 6º mandamento, não matarás. Não é isso, o texto diz não assassinarás. E o valor da vida está em Deus e na sua imagem, conforme nós lemos em Gênesis, no capítulo 9, versículo 6. Segundo, o Novo Testamento, que é a Escritura, confirma a pena capital. Está aqui em Romanos 13, 3 e 4. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Lembra do 5º mandamento? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz o quê? Espada. Espada serve para quê? Coçar as costas, fazer cafuné, fazer a barba? Não. Espada serve para quê? Para matar. Ela traz a espada. Por quê? Trazendo a espada, ela é ministro de Deus. Ela é vingador para castigar o que pratica o mal. Eu cheguei aqui na frente e tinha um carro da polícia e tinha uns 4 policiais aqui na frente. Vocês viram? Fiquei com medo. Não fiquei. Eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que temer. Não fiz nada de errado. Talvez tenha aí furado um sinal e tal, mas já recebi a multa. Né? Já recebi a multa. Então, queridos, o Novo Testamento confirma isso. Pedro, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo do malfeitor, como para o louvor daquele que pratica o bem. Então, o Novo Testamento confirma isso. Você vai me perguntar lá na frente, e eu já vou dizer para você, mas Jesus não aplicou a pena de morte para aquela mulher que aparece lá em João, capítulo 8. Lembra? A mulher que foi pega em flagrante adultério. Só que ali tinha vários problemas. Aquele povo era muito sem vergonha. Muito safado. Primeiro, eles não podiam apedrejar ninguém naquela época, porque eles estavam debaixo da lei romana. Eles não podiam, eles tinham que submeter um caso de adultério à lei romana. Lembra quando eles quiseram matar Jesus? Eles foram perguntar para quem? Para os governantes romanos, porque eles não tinham autoridade de fazer nada. Então, primeira coisa, eles estavam ilegais. Pegaram a mulher em flagrante adultério, puseram na parede e queriam jogar pedra nela. Estavam fora da lei. Primeiro ponto. Segundo ponto, se ela foi pega em flagrante adultério, tinha que ter um cara junto. Se é flagrante, eu nunca vi alguém cometer adultério sozinho. Adultério tem que ter no mínimo 2. Então, eles já estavam errados a segunda vez, porque estavam fazendo um julgamento diferente para a mulher e para o homem. Então, aquilo ali não podia dar em nada. E Jesus, então, acusa a consciência deles. Fala assim, vocês são tudo safado mesmo, né? Querendo apedrejar a mulher quando vocês deviam estar lá na parede recebendo pedra. Se você não tem esse problema, tira a primeira pedra. Diz que eles foram largando a pedra, foi todo mundo saindo devagarinho. E Jesus diz, vai, não peques mais. Até porque aquela lei não valia para aquele momento. Eu sei que lá no Antigo Testamento, várias vezes, houve casos e a lei dizia que o adultério era punível, né, com pena capital. Era uma loucura em Israel. O próprio Senhor Jesus confirma a pena capital. No caso de assassinato, Jesus confirmou a pena de morte. Olha só Mateus 5. O visto que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matará estará sujeito a julgamento.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo vai para o inferno. Quer pior pena do que essa? Por chamar o outro de tolo? Então, é muito evidente de que Jesus não anulou essa situação. Paulo disse em Atos 25, caso, pois, tenha eu praticado algum mal, ou crime digno de morte, eu estou pronto a morrer. Se essa é a lei, eu vejo que a lei é verdadeira, ela é boa. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Eu apelo para César, César vai dizer o que vai acontecer. E ainda, quinto lugar, não há lugar para a justiça com as próprias mãos. Não há lugar nenhum na Bíblia que diz assim, olha, se alguém pecar contra você, você vai lá e mata. Não existe isso. O texto da Escritura nos ensina como um todo que existe uma autoridade. E que a autoridade constituída é que deve fazer e aplicar as penas, no caso a pena capital. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Mas o fato é que nós somos proibidos de matar por ira. Matar por ira constitui-se em assassinato. As Escrituras proíbem a morte, o assassinato por causa do assassinato. Ok? Então, a Bíblia não autoriza linchamento, nada disso. Que outras situações podem ser consideradas debaixo desse mandamento? O que mais que pode significar homicídio? Deixar morrer por falta de assistência e compaixão. Está na nossa lei, gente. Está na nossa lei. Acontece um acidente, você está envolvido no acidente, você sai da cena do acidente, você deixa morrer, você é culpado dele. Segundo, deixar de usar os recursos que Deus nos colocou às mãos para preservar a vida. Nós vimos recentemente o caso daquele bebê na Inglaterra, comoveu o mundo, não foi? O hospital disse, não, custa muito dinheiro, nosso dinheiro vale mais que a vida do bebê, ele vai morrer de qualquer jeito, então deixa morrer logo. Exatamente esse caso. Terceiro, o próprio suicídio. Ora, tirar a própria vida é pecado. E nós tivemos uma grande controvérsia, né? Alguns aí recentemente dizendo que o suicídio é pecado imperdoável, que quem comete suicídio vai para o inferno. Quanta bobagem um negócio desse, né? Quanta bobagem. Um dos meus pastores, um homem temente a Deus, suicidou-se. Um expositor da Bíblia. E eu almejo o dia em que eu vou chegar no céu e conversar com o meu irmão Tim. Porque eu tenho certeza que na fé dele, o Senhor o salvou apesar daquele momento de desespero pelo qual ele passou. Eutanásia, boa morte, provocar a morte por misericórdia, chegar a um tempo em que não mais saberemos distinguir uma coisa da outra, né? Esse negócio da eutanásia é um negócio que cresce profundamente no nosso meio, em vários países. Se o cara quer morrer, vamos ajudar ele a morrer. É o suicídio assistido. E por último, o próprio assassinato oculto. Esse é aquele que a gente faz nas costas do irmão. Que a gente assassina com a língua. Que assassina o caráter do outro. Que a gente destrói a vida do outro por aquilo que fala. Muito bem. Como é que esse mandamento nos ensina a respeito da vida? Primeiro, nós temos que ser cuidadosos, a ter cuidados legítimos para com a vida nossa e do próximo, todos os sentidos. É interessante, né? Eu cresci numa época em que não se usava cinto de segurança, ok? Ninguém usava cinto de segurança, não tinha cinto de segurança. E depois foi instituída a lei, colocou-se o cinto de segurança e agora toda essa geração usa cinto de segurança, certo? Todo mundo usa cinto de segurança no carro, não é? Às vezes eu vou para alguns países viajar e lá é o Brasil 25, 30 anos atrás. Ninguém usa cinto de segurança. Me dá um medo, mas me dá um medo. Olha, eu dirigi até meus 20 e tantos anos sem usar cinto de segurança.
Mas hoje eu sei que eu posso ter cuidado legítimo para com a vida. Uma coisa simples, usar o cinto de segurança. Não usar o telefone no volante. Uma das grandes causas de morte nos Estados Unidos hoje não é falar ao telefone, mas é escrever ao telefone enquanto se dirige. É um problema sério. Então nós precisamos lembrar de ter cuidados legítimos, ter paciência com os outros, porque tem hora que dá vontade de matar mesmo. Não dá. Tem hora que eu oro e falo assim, Senhor, não me dá força, me dá paciência, porque se der força, eu vou usar. Uso sóbrio dos meios que Deus nos deu para a vida, o uso de medicação, o uso de remédio, o lazer, o sonho. Eu fiz uma viagem agora de férias e fui fazer parasailing, aquela coisa atrás do barco, você fica pendurado ali naquele negócio. Eu sentei com meu filho, o barco começou a andar, a gente começou a subir, aquele negócio era mais alto do que eu imaginava. Depois é que eu fui perguntar para o cara, ele falou, não, são só 100 metros de corda. E eu olhava para aquela cordinha ali e falava assim, gente, a minha vida está nessa corda. Isso é acreditar na soberania de Deus, pastor, viu? Não é? Bom, eu espero que o cara tivesse preparado tudo para ter segurança, mas nós precisamos fazer uso dos meios para preservar a vida, segurança, fazer bom uso de medicação, da forma como a gente trabalha, do nosso lazer, do nosso sono, a comida e a bebida que bebemos. Mas tem também que nós temos que nutrir o desejo de reconciliação, porque a causa das guerras, causa da morte, causa da divisão, é esse desejo que nós desenvolvemos de pagar o mal com o mal e não o mal com o bem, de não perdoar, de nutrir mágoas para com o próximo. Sim, irmãos, qual o propósito de Deus com esse mandamento? O que é que cabe a nós fazer diante dessa palavra? Eu creio que Deus quer que nós saibamos preservar a vida na nossa sociedade, evitar todo cultivo de violência na cultura, cuidar das nossas palavras, cuidar das nossas atitudes, e esse mandamento nos chama a paz. Mas esse mandamento diz que Deus instituiu a pena capital. E eu acredito que aquilo que Deus instituiu é mais sério, mais certo do que o magistrado, do que o juiz, do que os governantes. Então, se você me perguntar assim, Mauro, você acha que nosso país ou qualquer outro país deveria ter a pena capital? Para eu dar uma resposta bíblica, a resposta é sim. Aliás, você já ouviu falar de cadeia na Bíblia? Você viu em alguma lei de Moisés cadeia? Não existe. Tinha cadeia de egípcio, tinha cadeia de romano, tinha cadeia de todo tipo. Na lei de Deus não tem cadeia. Essa ideia de você tirar da sociedade, recluir, colocar alguém recluso, para depois não existe. É por isso que a gente tem um sistema tão tolo, tão torto, tão defasado. Então, debaixo da graça, nós honramos a Jesus com a vida. Eu não quero ser... A pior coisa que eu gostaria de ser é ser conhecido como alguém que é defensor da pena de morte. Essa não é a minha cara. Mas eu sou a favor da pena de morte. Eu não vou fazer isso uma batalha e a minha cara. Mas é fato que a Escritura ensina que nós devemos viver abundantemente aplicando a lei de Deus.